Atenção, concurseiro Tiradentes! Estamos atualizando a nossa plataforma de estudos. Isso mesmo, estamos de cara nova, com mais ferramentas, mais recursos que vão potencializar os teus estudos. Mas se liga, viu? Para você acessar a nova plataforma, basta você utilizar o login e senha padrão, os mesmos que você usa para acessar os teus cursos. Caso dê algum problema e você não consiga acessar sua conta, basta você redefinir a tua senha. Ah, mas como é que eu faço isso, Samuel? Bem simples. Lá na área do login vai ter o link Esqueceu sua senha. Você vai clicar nesse link, vai preencher na área indicada o seu e-mail. Com isso, vai enviar um link para você redefinir sua senha lá no seu e-mail. Você clica nesse link, com isso você vai redefinir sua senha e pronto. Mas olha só, um recado importante. O e-mail que você usa na nossa plataforma, ele tem que ser um e-mail ativo. Caso contrário, você não vai conseguir redefinir a sua senha. Ah, mas você não está conseguindo ainda acessar a nossa plataforma nem redefinir a tua senha? Calma, que a gente vai solucionar isso juntos. Tá aparecendo aí na tua tela agora um canal de comunicação. Nele, a gente vai solucionar todos os teus problemas e todas as tuas dúvidas. Entre em contato conosco para que a gente possa te auxiliar e resolver todos os problemas. Agora sim, vamos juntos de volta aos estudos e rumo à tua posse. Esse ano eu queria tanto uma casa mobiliada, uma moto, um carro, um emprego novo. Tá pensando que eu sou o gênio da lâmpada? Não sei nem se tu se comportou esse ano. Mas eu vou te dar uma super dica. É o Natal do Tiradentes Online. Todo o nosso site com 60% de desconto. Com esse presente, você começa a estudar para os concursos dos teus sonhos e começar a ter estabilidade financeira para conquistar todos os teus desejos. Essa promoção será válida do dia 15 até o dia 26 de dezembro. Aproveita e garante o teu. Esse presente eu não posso te dar, mas eu já fui no Tiradentes para garantir o meu. Então corre e aproveita, vai comprar o teu também. Muito bem, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao Tiradentes Concursos, Tiradentes Online. E eu sou o professor de Castro, professor de língua portuguesa. Nós vamos começar agora uma sequência de questões e nós vamos começar aqui a resolver uma série de questões envolvendo alguns temas. A parte de leitura, compreensão e interpretação de textos, tipologia textual, vamos falar um pouquinho também de classes de palavras, aliás, ortografia, e depois de ortografia já vamos pular para o tema regência verbal, tá bom? Então vamos começar? Vamos dar uma sumida, 1, 2, 3 e já bora sumir. Professor, eu queria segui-lo no Instagram. Então você vai começar a seguir agora, olha só aí, ó. Coloca aí, Prof. Eli C. Castro, tá bom, ó? Siga-me lá, porque lá a gente avisa às vezes uma live, avisa, passa umas dicas, e também você conhece a minha história, conhece a minha vida. Você vai ver lá dicas de jardinagem, de culinária, etc. Um monte de coisa. Você vai curtir. Vamos junto então, siga-me, tá bom? Bom, vamos ao primeiro momento da nossa aula. Bom, aqui, ó, eu falei o texto bem pequenininho, tá vendo? Ó, cabe numa lâmina aqui de slide. Mas, ó, antes de ler o texto, claro, vamos ler o que a questão está pedindo, né, meu povo? Claro, professor. No texto acima, o trecho paisagem observada será bem mais extensa. Refere-se ao fato de que a paisagem observada será mais o quê? Aí a gente já sabe que essa passagem vai ser decisiva na leitura, né? Então a gente coloca aqui, ó. Ó, já fiz a seleção aqui. Então a gente já sabe que isso aqui vai ser fundamental. Vamos a 2, vamos ver se a 2 trata do... De acordo com a leitura, ação a alternativa correta. Aí não dá para fazer isso, não dá para fazer muita coisa, né? Porque agora ele colocou assim, de acordo com a leitura. Então, a única informação que a gente tem é que é uma questão de compreensão, tá bom? Professor, eu não estou entendendo por que o senhor não começou a ler o texto. Olha aqui para mim, por favor. Porque a gente nunca começa lendo o texto de cara. Por mais que o texto seja curto, como é o nosso caso agora, você sempre começa a ler os enunciados, porque você pode arrancar alguma informação deles. Então, por exemplo, na questão 1 a gente consegue arrancar a informação de que, quando ele coloca aqui, a paisagem observada será bem mais extensa. Isso refere-se a quê? Né? Ao fato de que a paisagem observada era mais o quê? Né? Então a gente já tem uma informação, a gente já vai ler o texto com essa missão. Né? Quando ele coloca na questão 2, de acordo com a leitura, aí sabemos apenas que é uma questão
que traz o texto como um elemento vital. Professor, tu está dizendo uma coisa muito óbvia. Eu sei que estou falando uma coisa óbvia, mas o que mais acontece com concurseiros é perder questões fáceis. Sabe por quê? Porque ele comete um pequeno erro de cálculo, que é o seguinte: há sempre duas verdades quando a gente vai ler um texto. A verdade do texto e a verdade do mundo. A verdade do texto é sempre um recorte muito pequeno do mundo. O mundo é muito grande. Quando eu falo mundo, não é exatamente o planeta, tá? Eu tô falando do mundo assim, no sentido de as ideias. Então, por exemplo, se eu vou falar sobre alimentação saudável, é um mundo. O texto que eu vou ler vai ser um recorte do tema alimentação saudável. Só que você sabe muita coisa sobre alimentação saudável, porque você, ao longo da sua vida, você colecionou informações, vivências, né? Etc. Então você tem um arsenal de informações reais, verdadeiras sobre esse assunto. Só que o texto traz um recortezinho assim, ó. E o que a gente vai querer é o que está nesse recorte. Então essa questão 2, embora o enunciado seja um pouquinho simples e não dê para tirar muita coisa, mas ele dá um aviso para a gente, um cutucão assim, diz assim: epa, não vá olhar muito ao redor não, é o que está no texto. Porque muitas vezes, eu vou voltar ao ponto, muitos candidatos perdem esse tipo de questão porque eles leem um item e dizem assim: ah, este item aqui é verdadeiro, isso é verdade, eu sei que isso aqui é verdade. E peraí ainda, e essa verdade está lá no texto ou ela está no mundo? No mundo quer dizer na sua cabeça. Porque você é quem tem as experiências, é você que já viveu o conteúdo, já viveu a realidade, voltando ao tema lá, alimentação saudável, você já leu artigos sobre isso, talvez, ou talvez tenha visto um documentário, ou viu uma reportagem na TV, ou alguém comentou com você ao seu lado, ou viu alguma coisa no Instagram falando sobre alimentação saudável, e assim por diante. Né? Deu para ver? Então vamos embora? Vamos embora aqui? Vamos sim, então. Depois dessa prévia, vamos agora sim a leitura do texto. Some comigo. Já assumi, provavelmente. Então vamos para cá, vem cá comigo. As posições do observador e a paisagem. A posição do observador influencia a maneira como ele vê a paisagem. Isso quer dizer que uma pessoa no alto de um edifício, por exemplo, vê a paisagem de forma diferente de outra pessoa que esteja na rua. No primeiro caso, a paisagem observada será bem mais extensa do que aquela vista pela pessoa que está no plano da rua. Portanto, ao observar determinada paisagem, é importante considerar sua posição em relação a ela. Muito bem, quando ele diz aqui, a paisagem observada será mais extensa, ele está falando, você certamente viu, que ele diz o seguinte, ó. No primeiro caso, ele coloca aqui, uma pessoa que está no alto de um edifício. Não é, ó? E aqui a pessoa que esteja na rua. Ora, se eu estou no alto de um edifício, essa paisagem que é bem mais extensa, é claro que essa extensa é mais longa, mais ampla, não é? Não é mais intensa, viva, não é mais próxima e pormenorizada, não é mais curta e menor, não é mais pormenorizada e menor. Não. Se eu estou do alto de um edifício, eu estou vendo a coisa de maneira muito maior. Isso é uma questão física, né? Então foi para conta, professor, isso caiu numa prova. Prova de IBFC, meu povo. É isso. 2. De acordo com a leitura, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Dentro daquilo que a gente leu. Posições diferentes não alteram a vista do observador. Posições diferentes alteram. Claro que alteram. O não alteram torna o item falso, né? B. A mesma paisagem torna-se mais extensa se observada do alto. Isto de acordo com o item, com a questão 1, de acordo com o que a gente leu, só pode ser a verdade. Porque veja o item C, a paisagem é diferente se vista por dois observadores na mesma posição. Não, na mesma posição, o texto não disse isso. Mas querem que eu diga uma verdade? Olha aqui para mim. Lembra da história da verdade do mundo? Isso aqui é. Gente, se eu vou a Paris e eu sou um historiador, eu vou olhar a Champs-Élysées, aquela rua,
aquela avenida famosa, talvez com um olhar da Revolução Francesa, tentando imaginar o que acontecia naquela época. Isso se eu for um historiador. Se eu for a mesma Paris e estiver lá na mesma Avenida Champs-Élysées, e eu sou, por exemplo, um ladrão. Eu não sou mais um historiador, eu sou um ladrão. Eu fui a Paris para roubar. Eu vou olhar aquela avenida com outros olhos. Não é? Não é verdade? Se eu sou uma pessoa muito religiosa, eu vou olhar com outros olhos. Se eu for um poeta, eu vou olhar com outros olhos. Então, o que o item C fala não é exatamente uma inverdade. A paisagem é diferente se vista por dois observadores na mesma posição. Do ponto de vista disso aí, ó, é uma verdade do mundo. Mas a verdade do texto, que é o recortezinho, é nananina. Tá em posição diferente, vê diferente. Tá em posição igual, vê igual. Pá, o texto é matemático. O texto não dá brecha para nada. Portanto, um item que poderia ser perigoso numa prova. Tá bom? Vamos sumir? Some comigo. D. O observador na rua vê a paisagem mais extensa do que aquele vê do alto. Não, isso é mentira, a gente viu que não é verdade, ao contrário. E a mesma paisagem torna-se mais extensa se observada da rua, não, se observada de cima, né? Segundo o texto, então, questão 2 foi para conta. Aqui temos um segundo texto, mas, claro, não vamos ler de cara o texto, um pouquinho maior. E ele diz no item, na questão subsequente, que é a questão 3, ele pergunta o seguinte, vamos tirar uma casquinha aqui desse item, bora? Assinale a alternativa incorreta. Ô, filha da mãe, enunciado, filha da mãe. Não dá para tirar nada desse enunciado. Aí não dá não. Realmente, não vamos ler 6 itens. Tchau. 4. O texto acima é predominante. Opa, predominantemente. É uma questão claramente de tipologia textual. Não. Ele quer saber a tipologia do texto. Ah, muito bem. Então, vamos que vamos. O texto é curtinho, um instante passa. Vamos lá. Cusco. O que é Cusco, hein, professor? Bora ver. Cusco, que na linguagem quechua, língua indígena local, significa umbigo do mundo, é uma pequena cidade do Peru situada no Vale Sagrado dos Incas, no alto da Cordilheira dos Andes. O local, que atrai turistas de todas as partes, está localizado em uma região de clima seco e frio, o que ajuda a preservar construções dos antigos povos incas que se misturam com prédios de estilo colonial. As ruínas de Cusco, cidade que foi nomeada pela Unesco em 1983 Patrimônio Cultural da Humanidade, as ruínas de Cusco, cidade que foi aqui, são o que mais chamam a atenção de turistas. Vários templos, palácios e fortalezas centenárias estão espalhadas pela cidade. Os incas acreditavam que quanto mais perto do céu e do sol, mais feliz o povo seria. Por isso, as casas e os vilarejos da cidade são perto das montanhas. Muito bem. Gente, assinale a afirmativa, a alternativa incorreta. Deu para ler um texto de boa, né? Item A. Meu povo, Cusco foi nomeado Patrimônio Cultural da Humanidade. Meu Deus do céu, questão de Ctrl+C, Ctrl+V. Tá aqui, ó, nomeada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Pelo amor de Deus, professor, é sério, seríssimo. Só um detalhe, olha aqui para mim. A nossa banca não é uma banca de complicar muito não com a parte de leitura, viu? É uma banca bem de boa. Só temos um problema aqui, temos que acertar todas as questões. Você tem que entrar nessa prova dizendo assim, eu não posso errar uma, porque o meu concorrente vai acertar. Entendeu? Então eles são realmente, eles são frágeis. A parte complicada deles é a parte da gramática. Lá eles eles sabem mexer mais. Com texto eles são um pouquinho assim, não evoluem, tá bom? Isso é histórico já da banca. Some comigo. B. A pequena cidade do Peru fica situada na região de clima frio. Ele fala isso, né, gente? Tá aqui, ó. Ele fala do alto da Cordilheira dos Andes. E aí você tem... Ele coloca aqui, ó. Professor, ele não tá falando aqui que é frio. Tá assim, ó. Está localizado em uma região de clima seco e frio, que ajuda a preservar as construções. Literalmente tá lá. C.
Para os incas, quanto maior a altura, mais a felicidade é proporcionada. E o texto disse isso, professor? Vamos lá ver. Os incas acreditavam que quanto mais perto do céu e do sol, mais feliz o povo seria. Por isso, as casas e vilarejos da cidade são perto das montanhas. Meu Deus do céu, Ctrl+C, Ctrl+V. Exatamente, só muda o estilo, né? Só muda o texto, né, gente? D. As construções são preservadas pelos antigos incas. Bom, faz sentido, mas tudo tem a ver com o texto. O texto diz... Olha só. Ele diz assim, o local que atrai turistas, todas as partes, está localizado em uma região de clima seco e frio, o que ajuda a preservar construções dos antigos... Ó, veja, presta atenção. O clima, a região de clima seco e frio, isso aqui ajuda a preservar construções dos antigos povos incas. Os antigos povos incas nem existem mais, que se misturaram com prédios de estilo colonial. Então, quando ele diz aqui que as construções são preservadas pelos antigos incas, nananina não. Ele misturou alhos com bugalhos, né? Chamou Jesus de Genésio, misturou, confundiu freio de Damião com freio de caminhão. Errada a questão, errada a proposição do item D. No item E, o umbigo do mundo fica no alto da Cordilheira dos Andes. Sim, sim, o texto falou isso, claramente. Vamos embora, né, meu povo? Bom, texto lido, ele é predominantemente o quê, hein? Pois é. Vamos lembrar, texto injuntivo. Texto injuntivo é aquele texto que tem presença de verbo, vou colocar aqui, ó. Todo texto injuntivo terá que ter verbo no modo imperativo. Olha aqui para mim, por favor. Texto injuntivo é aquele texto que faz qualquer tipo de... dá alguma orientação, aconselha, mostra um procedimento de maneira muito explícita, né? Por exemplo, um tutorial, né? Você vai à internet procurar saber como fazer para instalar instalar uma cortina na sua casa. Então você vai lá, há alguém que vai te dar dicas de como você instalar essa cortina, criando um tutorial, e lá vai dizer, fure tantos centímetros a parede, insira as buchas, depois coloque os prendedores. Então você vai ter muitos verbos no modo imperativo. Todo texto de natureza injuntiva, ele quer que você faça algo, ou orienta você a fazer algo. Então a gente encontra na política, a gente encontra na publicidade, nos tutoriais, a gente encontra nas receitas, né? De como preparar determinado alimento, você vai encontrar lá modo de fazer. Quando você entra no modo de fazer, a pessoa vai usar verbos no modo subjuntivo, no modo imperativo. Falei subjuntivo pela primeira vez, porque eles são muito próximos. No modo imperativo, aquele que eu escrevi aqui, são esses verbos que irão conduzir o texto de natureza injuntiva. Narrativo nós não temos uma história sendo contada. Para que um texto seja narrativo, você tem que responder algumas perguntas. Primeiramente, você tem que ter um quem na história, ou seja, um personagem, né? Uma pessoa, quem, né? Quem é a figura que vai aparecer nesse texto, né? Onde, quando que isso aconteceu, né? Como que isso aconteceu e o que foi que aconteceu, né? O que foi que aconteceu? Então, assim, não temos isso, não temos uma personagem, não temos um onde, não temos um quando, não temos que fulano de tal estava lá na montanha inca, de repente ele despencou, caiu, bateu a cabeça, se machucou, teve que ir ao médico. Não temos isso, né? Vamos coçar a cabeça. Item C, descritivo, item D, dissertativo, item E, argumentativo. É assim, ó. O D e o E, esses dois itens, eles se anulam. Porque o texto, quanto à tipologia, ele é dissertativo expositivo ou dissertativo argumentativo. Aqui nós temos já
um ponto para dizer, olha, o item verdadeiro é o C. Tá? Mas antes, deixa-me dizer uma coisa. Um texto dissertativo, expositivo, não está aqui, é aquele que expõe algo. Geralmente, um texto expositivo é um texto que trata de algum tema em especial. Por exemplo, os benefícios de você beber água tantas vezes por dia, ou consumir tantos litros de água por dia. Esses benefícios que você vai ler um texto, é um texto de natureza dissertativa expositiva. Olha, a água tem propriedades assim, assada, cozida, torrada, ela faz isso, portanto é importante o consumo de água, tantos litros, blá, 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 blá. Pronto, ele está expondo uma coisa para você. Eu sempre digo que um texto dissertativo expositivo, quando eu termino de lê-lo, a sensação que eu tenho é a seguinte: estou mais sabido. Eu sempre tenho essa sensação, estou mais sabido, entendeu? Não é exatamente isso, a gente está lendo um texto que tem um pouquinho de exposição, porque você está sabendo que Cusco significa o umbigo do mundo, mas não sei exatamente. E aí, assim, não é uma exposição exata, né? Professor, e o texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo ele tem que ter uma tese. Uma tese, gente, é um ponto de vista. Sabe um texto que começa tentando dar uma lacrada, né? A gente usa muito essa expressão, né? Assim, fulano de tal é um lacrador, ele só quer lacração, não sei o quê, né? Essa palavra usada no sentido pejorativo, né? Mas aqui eu vou pegar essa palavra para você entender exatamente o que é um texto dissertativo argumentativo. Então alguém diz algo. Então, por exemplo, é falso que os homens traem mais do que as mulheres. Ponto. Você está querendo ser um lacrador. Isso é uma tese. Entende? É um ponto de vista. A pessoa vai agora falar sobre esse ponto de vista, defendê-lo. Por isso que ele é argumentativo. O texto, quando é expositivo, ele não se apega a ponto de vista. Ele não vai ter ali uma bandeira sendo levantada, né? Ele não vai ter um braço erguido como um protesto. Não vai ter isso, não. Ele vai só expor. Tá aqui, ó. Acredite se quiser. Fique à vontade, jogue no lixo, leve isso para sua vida. Estou me lixando, eu estou expondo uma coisa que foi divulgada, que apareceu, etc, etc, entende? Então, assim, quando a gente lê esse texto, a gente percebe que ele não tem esse teor de tese. O texto tem como objeto, e eu sempre digo isso, Cusco é um objeto. No texto de características descritivas, um objeto é escolhido, e eu vou olhar para esse objeto sob diversos ângulos. Entende? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse objeto, no caso aqui uma cidade, o nome da cidade, onde é que ela está localizada, características, é quente, é frio, aqui é seco e frio, foi tombada pela Unesco como patrimônio histórico, ela é situada no Vale Sagrado dos Incas, que mais? Os turistas gostam disso. Há templos, palácios, fortalezas centenárias espalhadas pela cidade. Está descrevendo a cidade, meu povo. Não é? As casas são feitas em cima das montanhas. Aí ele dá uma informaçãozinha, né? É porque mais perto do céu os incas achavam que seria mais feliz quem morasse mais perto do céu. Ok, é uma informação. Mas o texto é predominantemente descritivo, sim. Tá bom? Vamos lá? Próxima questão, a última aqui de leitura para a gente poder fechar esse bloco. Diz o seguinte, contrata-se... Vamos sumir? Some comigo para você ver a tirinha melhor. Pronto, sumi. Contrata-se internauta experiente. Requisitos. 1. Ter razão sobre todos os assuntos. 2. Familiaridade com o botão postar. Arlete, nossa vida está prestes a mudar. Ok? Muito bem. Ele diz aqui o seguinte. Peraí que eu fui demais, fui longe demais. Em sua análise do discurso, princípios e procedimentos, Orlandi afirma que, quando nascemos, os discursos já estão em processo e nós é que entramos nesse processo.
Assinale a alternativa cadê a alternativa que apresenta que esse tipo de estereotipação, a tirinha de Galvão exige conhecimento do leitor. Ó, assinale a alternativa que apresenta a que tipo de estereotipação. Professor, não entendi direito, não. Olha aqui para mim. O texto, o que esse Orlandi, autor de uma obra chamada Análise do Discurso, Princípios e Procedimentos, diz? Quando nós nascemos, os discursos, as falas já existem. Então, por exemplo, quando a gente nasce, um bebê que vai nascer hoje, ele já vai nascer sabendo, ele não sabe, obviamente, né? Mas ele já nasce num mundo dominado pela tecnologia, pela alta tecnologia, né? Então ele não tem poder de alterar nada. Então, os discursos já existem. Aqui, quando ele coloca, contrata-se internauta experiente, requisitos, né? Ele coloca aqui, ter razão em tudo, familiaridade com o botão postar. Ele está aqui, obviamente, dando uma detonadinha, né? Ele está estereotipando, criando um estereótipo de uma época, né? Ou seja, quem nasce nessa época aqui, ou seja, que os internautas, eles provavelmente sabem de tudo, opinam sobre tudo, não é? Discutem sobre tudo, e porque viramos especialistas em política econômica, em guerras, não é? Somos especialistas em política externa, em efeito estufa e assim por diante. Viramos, de repente, especialistas em tudo. Então ele está fazendo essa crítica mesmo, né? Vamos às opções. Some comigo, some aqui. Olha aí, ó. O que ele está dizendo aqui? Ó, qual o tipo de estereotipação? Vamos ao item A. A que tipo de estereotipação a tirinha exige conhecimento do leitor? Não, ele está pedindo. Ó, a que tipo de estereotipação a tirinha de Galvão exige conhecimento do leitor? A. Da expectativa de alguém que busca um emprego. Para eu entender esse tipo de estereotipação, eu preciso ter o conhecimento da expectativa de alguém que busca um emprego. C. Do excesso de tempo diante de uma tela de computador. C. Dos processos seletivos em ambientes virtuais. D. Da postura de internautas diante de assuntos nas redes. Ó, isso aqui é estereotipado, meu povo. Do comportamento desatento dos usuários. Não, gente, ele está partindo do seguinte pressuposto. Você tem que ter o seguinte pressuposto para entender a tirinha. Que quem está na internet, quem está postando muito, quem publica muito, sabe de tudo. Meu povo, olha aqui para mim. E veja que é verdade. Celebridades são convidadas a falar sobre assuntos que eles não têm nenhum conhecimento. Né? Vocês já viram? Programas de TV, né? O tema é o quê? Família, casamento, filhos. Aí quem é que vem? Vem uma celebridade, um TikToker, falar sobre... Você imagina, né? Aí o que você acha? Eu acho que família... Não sabe de nada. Ele não é exatamente um especialista em família. Você tem que procurar um historiador, um psicólogo, um antropólogo, alguém que se dedica a isso, que se debruçou nisso. Vamos falar aqui sobre casamento, né? Aí pronto, aí a pessoa vai lá, quem é você? Eu sou um youtuber, eu falo sobre gamers. Então pronto, o que você acha do casamento? O casamento é uma coisa. Entende? Então é isso que ele está dizendo. É essa crítica que é feita aqui. Beleza? Então ele diz, assinale a alternativa em que tipo de estereotipação a tirinha exige conhecimento do leitor. Ela tem que entender, o leitor tem que deduzir que a postura de internautas diante de assuntos nas redes. Ficou muito claro isso. Bom, vamos lá então. Seguinte. Primeiro vamos ver a questão, né? Então o que ele diz aqui na questão 6? Temos o texto, vamos ler o que ele está propondo aqui. Sobre as ideias apresentadas pelo autor, identifique dentro das afirmativas fornecidas a única alternativa que está em concordância com as ideias apresentadas no texto. Aí é Ctrl+C, Ctrl+V, né? É uma questão de compreensão. Ela não é uma questão de interpretação, é você ler com atenção o texto e claro que ele vai aqui
como os enunciados são maiores, vocês estão vendo, são enunciados mais longos, isso quer dizer que uma palavra, uma expressão, né, uma preposição pode alterar o que o texto originalmente falou, certo? E a sétima diz assim: tendo como foco a compreensão e a interpretação de texto, se identifique, dentre as alternativas a seguir, aquela que não está em concordância com as informações relatadas no texto. Ou seja, aquele tanto quer uma compreensão como uma interpretação. Lembrando que são dois procedimentos diferentes, tá? Olha aqui para mim, por favor. Só para você entender, tá? Para quem ainda está meio longe. Compreensão é o que está no texto. O que o autor disse, tal qual, tá? Interpretação é aquilo que se pode deduzir pelo que o autor do texto disse. Ok? Então, se eu chego e digo, por exemplo, um exemplo bem basiquinho que eu vou dar aqui. João foi à praia, ponto. Lá passou a tarde inteira, ponto. Quando voltou estava com calção molhado, ponto. Acabou o texto. O texto disse muitas coisas. Disse que o João foi à praia, disse que o João lá ficou a tarde inteira, disse que o João estava com calção molhado. Ok. Mas o texto não disse uma coisa que eu posso deduzir, ou seja, que eu posso interpretar. É que João tomou banho de mar. Não. O texto disse isso em algum momento? Não. Mas peraí, o cara vai à praia, passa a tarde lá. Quando volta, tá com calção molhado. Vamos ligar um fio no outro. Ah, ele tomou banho de mar. Tá vendo, ó? Interpretar isso. É pegar o que o texto disse e, de acordo com as suas experiências de vida, deduzir algo lógico. Isso é interpretar. Tá bom? Então vamos subir? Some comigo? Some e sobe comigo. Subimos, agora sim. Diversifique os seus investimentos. Eita, o texto aqui é para quem tem grana, né, meu povo? Vamos lá ver. Quer diversificar os seus investimentos? Quer investir aqui no Brasil em um produto muito popular no exterior? As notas estruturadas são muito populares nos Estados Unidos e na Europa. Mas não desanime. Você não precisará abrir uma conta internacional para investir. Nós temos a nossa própria versão dessas notas estruturadas. São os certificados de operações estruturadas, ou CELs, como são conhecidos no mercado financeiro nacional. Eles mesclam aplicações e características de renda fixa e de renda variável em um só produto. Apesar de seu funcionamento ser semelhante à de um fundo de investimento tradicional, há diferenças significativas. Um valor mínimo a ser aplicado, um indexador definido, uma data de vencimento e principalmente apresenta ao investidor uma série de cenários diferentes de ganhos e perdas. Uma das características mais marcantes dos CELs é a sua flexibilidade, tendo em vista que eles podem adotar estratégias bastante variadas. A rentabilidade irá depender principalmente do tipo de aplicação e da quantidade de ativos em cada produto. O CEL mais popular em nosso mercado é o do valor nominal protegido. Esse tipo garante que o investidor receba, no mínimo, o valor principal investido, ou seja, a quantia aplicada inicialmente. Importa destacar que antes de investir, verifique o prazo de contratação, o indexador e as possibilidades de rendimento. Caso seja necessário, contrate uma consultoria especializada. Esperamos ter lhe auxiliado a diversificar seus investimentos e conhecer melhor o CEL. Ok, um texto feito para granfinos, para gente muito endinheirada, né? Olha aí, vocês vão comprar, meu povo? Vocês vão aí ter notas estruturadas? Vamos lá ver. Queremos não, professor, nós só queremos passar, é isso aí, vamos nessa. Meu povo, seguinte, vou mudar a cor do pincel e colocar aqui um vermelhinho. Ele diz no item A o seguinte, ele quer o que está em concordância com o que o texto disse. O item A diz que o autor afirma, tá lá, viu, meu povo, tá lá, que o funcionamento de um CEL é idêntico ao de um fundo de investimento tradicional, sendo assim, não há diferenças. Ele disse isso. Será que ele disse isso? Olha só. Apesar de seu funcionamento ser semelhante a um fundo de investimento tradicional, há diferenças. Semelhante não é exatamente idêntico, não é?
É sim, professor. Não. Olha só. Quando a Bíblia diz que ame o seu semelhante. Seu semelhante é quem está ao seu lado. Você é idêntico a ele? É não, né? Você concorda? Então, assim, o semelhante é aquilo que assemelha, né? É ali, olha, isso aqui. São semelhantes, não são iguais. Entende? É diferente. Portanto, já temos aqui a adulteração. Ele vai adulterar o texto, ele vai usar uma palavra ou expressão. E outra coisa, né? Mesmo que você ficasse na dúvida sobre o ser semelhante, se ser semelhante é a mesma coisa que ser igual, ele coloca diferenças significativas, né? Tchau, então vamos sumir? Some comigo. O item B, o item A já está falso. O item B diz que o autor afirma, está lá no texto, que não há um valor mínimo a ser aplicado. Gente, não há um valor mínimo a ser aplicado? Sobe aqui comigo. Sobe aqui comigo. Não. Um valor mínimo a ser aplicado. Um indexador definido, uma data de vencimento e, principalmente, apresenta ao investidor uma série de cenários diferentes. Tchau, né? Já podemos dar tchau aqui a esse item. Você vê, o texto é meio chato, meio complicado, mas as perguntas nada são exatamente complicadas. C. O autor afirma que um CEL apresenta ao investidor vários cenários distintos de ganhos e perdas. Ele disse isso? Olha só. Cadê aqui? E apresenta ao investidor uma série de cenários diferentes de ganhos e perdas. Meu povo, eu já posso cravar aqui, viu? Eu já posso cravar aqui este item verdadeiro, né? Já deu, professor. Vamos ver os outros? D. O autor afirma que os investidores ficam apreensivos ao investir em um CEL de valor nominal protegido, pois temem perder o valor acumulado inicialmente. O valor aplicado inicialmente. Olha, ele diz o seguinte, que o CEL mais popular no nosso mercado é o valor nominal protegido. Esse tipo garante que o investidor receba no mínimo o valor principal investido, ou seja, a quantia aplicada inicialmente. Mentira, é mentira, claro que ele está mentindo. E o item E diz que o autor afirma que um CEL apresenta ao investidor apenas cenários de ganhos. Não. Tchau, né? Já deu, vamos tocar nossa vida? Vamos à sétima questão, que diz o seguinte, o que afirma a sétima questão é o seguinte, vamos lá ver. Ele quer o que não está em concordância com as informações retiradas do texto, tendo a ver com a compreensão e a interpretação. O item A diz, as notas estruturadas são muito populares tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. O texto falou isso, né, no começo. Outro Ctrl+C, Ctrl+V. Está aqui, ó. As notas estruturadas são muito populares nos Estados Unidos e na Europa. Tá vendo, ó? Tchau, né? Já temos aqui um item ok. Aqui, a gente quer o que não é ok. B, as notas estruturadas não são oferecidas no Brasil. Não, gente, ele fala aqui ele fala... perdão, ele diz que não são oferecidas ao Brasil. Perdão, só um detalhe. Mas nós temos um produto similar, os COIs, né? COIs, eu falei CELs, COIs, eu acho que eu li CELs, né? E ele diz isso, meu povo, ó, mas não desanime, você não precisará abrir uma conta internacional para investir. Nós temos a nossa própria, versão das notas estruturadas, os certificados de operação estrutural, os COIs. Eu estava lendo os CELs, né? Fiz uma troca aqui, meu cérebro trocou aqui, ó, CELs, né? COIs, né? São os COIs, os certificados. Talvez eu troquei CELs pelo fato de C aqui não ser K, né? O C é certificado, não é K, né? Ok, os COIs, né? Os certificados de operações estruturadas. Vamos lá ver. Não, né? Não. Sim. Nós temos a nossa própria versão, então não tem no Brasil ainda. Isso é verdade, dá para deduzir isso. As notas estruturadas não são oferecidas no Brasil, sim, mas nós temos um produto similar, que são os COIs, né?
Muito bem. C. Então aqui tá ok também, né? Tá ok. Tá batendo. Tivemos que fazer uma pequena interpretaçõezinha, né? C. Os certificados de operações estruturadas são conhecidos no mercado financeiro nacional como os COIs. Né? Certificados de operação, sim, são conhecidos. Mas ele disse isso exatamente, professor? Vamos ver, vamos lá ver. Como são conhecidos no mercado financeiro nacional? Ctrl+C, Ctrl+V, né, professor? E tem que fazer, olha aqui para mim, você tem que fazer esse movimento. Cansa, mas ó, vai, volta. Professor, não tem essa paciência toda não. Tem que ter essa paciência. Por quê? Porque você não pode perder uma questão dessa. Gente, aqui é aqui, lá é lá. Lá é diferente. Só para dizer, mandar real para você. Lá a gente é mais desconfiado. Lá a gente é mais inseguro. Normal. Todo mundo que vai prestar uma prova fica um pouco inseguro. Só que você, em relação ao que você está fazendo agora, aqui comigo, acompanhando essa videoaula, o teu grau de insegurança tá bem aqui, ó. Lá o teu grau de insegurança é maior. Então, como é que você reduz essa insegurança? Conferindo no texto. E não achando assim, eu já li o texto, eu já entendi tudo, não preciso voltar, não. Volte a ele, por favor, tá? Volta comigo aqui. Vamos sumir? Some, por favor. Então, o item C coloca ok. O item D diz, os COIs apresentam apenas as características de um produto de renda variável. Assim sendo, você colocará em risco o valor principal investido. Gente, nós já lemos isso há pouco, não é isso. É apenas de renda de renda variável, não, ele fala isso, né? Cadê aqui? Cadê? Eles mesclam aplicações e características de renda fixa e variável, né? Mesclam. Então, tchau. Item D, você diz uma mentira. E o item E vai dizer uma verdade, que os COIs unem as características de renda fixa e da renda variável em um único produto. Acabamos de ler isso aqui, né? Eles unem essas características, acabamos de ler aqui, ó. As aplicações e características. Eles mesclam, acabamos de ver aqui, ó, eles mesclam. Então, confere aquilo que o item está exatamente une, né? Item é verdadeira verdade este bilhete. E agora a gente sai da parte de leitura e vamos falar um pouquinho de ortografia. Bom, olha aqui para mim, por favor. Nossa banca adora o emprego do hífen. Cuidado, tá? Então, é provável que caia uma questão abordando o emprego do hífen. O emprego do hífen é um tema longo. Como aqui é uma aula de resolução de exercícios, eu vou comentar, que são muitas regrinhas, mas eu não vou ficar expondo muita coisa, não, senão a gente não anda aqui. A fila não vai andar, e a fila tem que andar. Tá bom? Vamos nessa? Some comigo. Olha só. Em relação à ortografia das palavras sublinhadas, assinale a alternativa incorreta. Né? E aí o item A diz, a autoestima do garoto ficou ainda mais abalada. Meu povo, o item A já é o item com problemas. Professor, mas já? Por quê? O raciocínio é muito simples. A palavra auto, ela termina... A auto, lembre-se de que é um prefixo, tá? Auto é um prefixo, certo? Muito bem. Aí, quando o prefixo... Eu vou colocar vou puxar essa seta para cá. É um prefixo, tá? Quando o prefixo termina com uma vogal diferente da vogal que inicia a base, eu chamo isso aqui de base, tá? O que é a base? É a palavra que tem sentido forte. Porque alto, como prefixo, tem um sentido não tão claro. Você tem mais clareza na sua cabeça do que significa estima do que é alto, né? Ou seja, a alto é por si só, então a estima que você dá a si próprio, né? Então a autoestima, o prefixo termina com vogal O e a base começa com a vogal E. E aí o que se diz disso? O que se diz disso é o seguinte, o que se diz disso é algo muito simples, é que os opostos, olhem para mim, os opostos se atraem.
Ah, exatamente. Vogal E e vogal O. São diferentes? Ah, tá, junta tudo. Se fossem iguais, aí separava. Entendeu o jogo? Então some comigo aqui, ó. Então não há a presença desse hífen, que a gente tira esse hífen, é autoestima. Se fosse, por exemplo, né, autooperação, autooperação. Aí já era diferente, ó. Porque se os opostos se atraem, os iguais se repelem. Ok? É o que vai acontecer na infraestrutura. Ó. Infra é o prefixo. Estrutura é a base. Os opostos se atraem. Hífen não é necessário. Todo mundo juntinho, misturado. Micro-ônibus. Os iguais se repelem, meu povo. Micro-ônibus. Perfeito. Os iguais vão se repelir. Use hífen. D. Todos ficaram temendo um contra-ataque. Contra termina com A, o prefixo, e ataque, que é a base, começa com A. Os iguais se repelem. E o item E é muito legal. O item E é uma regrinha que todos nós temos que memorizar agora. É assim, ó. É uma regrinha que vem num pacote, tá? Ó. É esse pacote aqui, ó. Pré, pró, pós, ex e vice. O que é que a gente sempre faz aqui? Você sempre vai usar hífen. Ó, pré, pró, pós. Ex e vice, você usa sempre hífen. Então é ex-prefeito, ex-prefeito. E ex é um prefixo, é bom que se diga, tá? Isso tudo aqui é prefixo, meu povo. Tá bom? Ó. Então, só que a gente acrescenta. É ex, vice, pró, pós e pré. Use sempre o hífen. Foi? Nona questão, vamos à nona questão que diz o seguinte, o que diz a nona agora. Em relação à ortografia das palavras sublinhadas, a mesma, olha aí, gente, a mesma banca, essas questões são de 2023, tá? São bem recentes. Então, olha só, quando ele diz aquela autoestrada, meu povo, muito semelhante ao anterior, professor. Lá em cima era autoestima, ele coloca autoestrada, inclusive no item A, né? Pois é, né? Então aí a gente já deu, né, professor? Já deu, item falso. Esse é o item A. Auto é prefixo, estrada é base, tem que estar todo mundo junto e misturado. Professor, mas por que super-homem tem que ter hífen? É o seguinte, super é um prefixo, como você já sabe. E aí existe uma regrinha que eu digo o seguinte, H, vem pra cá, H pede hífen. H pede hífen porque, como o H é uma letra muda, ele cria um pouco de problema. Dependendo da situação, o H pode provocar uma alteração fonética. Resultado. Professor, eu não quero saber dos pormenores. Sim, H pede hífen, tá bom? Então, por exemplo, se você tivesse, se eu tivesse aqui, ó, geohistória. Geo é um prefixo, tá? Ó. Geohistória. H pede hífen. H pede hífen. Super-homem, mesma coisa. Tá bom? Então, H pede hífen, coloca isso na sua cabeça, não esquece. Vamos sumir? Some comigo. O médico indicou uma ultrassonografia. Professor, que regra é essa? Pois é, essa regra que é uma regra bem específica. Veja, ultra termina com A, prefixo, né? O prefixo é ultra, tá vendo aqui, ó? Ultra. Sonografia, que eu saiba, que você saiba, só tem um S, né, professor? Exatamente. É o seguinte, ultrassonografia entra na regra da mini saia. Não entendi, professor. É o seguinte, ó. Vamos imaginar o prefixo mini, tá aqui, ó. Tá vendo mini, o prefixo mini, pequeno? Ok, vou pegar agora a palavra saia. Se eu for usar a regra geral, eu vou fazer isso aqui, ó. Mini termina com I e saia começa com a consoante A. Então os opostos se atraem, não usa hífen. Tá, mas pronuncia essa palavra aqui. Pronunciou aí? Do jeito que está escrito? O S não ficou com som de Z? Mini saia? Ficou, não ficou? Conclusão. A conclusão é que temos um problema. O que é que a gramática disse? Olha, rapaz,
É a mesma coisa que acontece aqui, ó. Có, prefixo có. E a base réu. O réu. Né, ó? O réu. Có-réu. Né? Mas como é que você pronunciaria se fosse desse jeito, professor? Eu pronunciaria corel. Pois é, ó. Corel aqui em cima, minizai aqui embaixo. Vixe, é mesmo, deu ruim, deu ruim. O que é que a gramática falou pra gente? Olha, o seguinte, quando acontecer esse tipo de coisa, você repare que é só quando é RS. Então você vai duplicar o R e o S. Então eu vou escrever o prefixo có, o prefixo min aqui, de boa. Vou duplicar um S, um R aqui e aqui um S. E vou escrever a palavra normal em verde, ó. Saia e aqui réu. Acabou. Então, qual é a regra? Duplica-se o R e o S quando o prefixo terminar com vogal. Resultado disso que é aqui, ó, ultrassonografia. Temos um S aqui, é verdade, professor, esse S a mais aqui, ó. Então tá ok, tá corretíssimo. E não usa hífen, tá? Item D. O livro contava tudo sobre a pré-história. Ah, H pé de hífen, professor, já conhece essa história. Pois é, H pé de hífen. E o ex-governador, sabemos que o prefixo ex sempre vai pedir hífen. Muito bem, vamos à 10ª questão. A 10ª questão diz o seguinte, que diz a 10ª. Com base no novo acordo ortográfico, assinale a alternativa que não apresenta erro. Não apresenta erro de acentuação. Vamos nessa, meu povo. Juiz não tem erro de acentuação. Não se acentua juiz. Por quê? Porque juiz é um hiato. E a regra do hiato diz o seguinte. Você só acentua o I do hiato, o I ou U, quando ele está... quando ele é tônico, quando ele é antecedido por uma vogal, forma sílaba só ou com S. Então, hiato vai pedir esse movimento. Ou sílaba só, ou com S. O juiz está com Z. O I está com Z, né, aqui no juiz. Então, correto. Onomatopeia, não, aí errou. Onomatopeia é o seguinte, ó. Vou separar as sílabas. Onomatopeia. Onomatopeia é uma paroxítona. Pessoal, o ditongo E e OI foi desativado do acento, ó, das palavras paroxítonas. Os ditongos EI e OI não têm mais acentos gráficos. Resultado, esse acento estraga tudo e o item está falso. Consequência, ok, eles têm errado, faltou o acento. E aí a gente percebe que a banca duplicou aí, repetiu as mesmas palavras, melhor dizendo. E isso nos facilita muito, porque ó, juiz não tem acento, onomatopeia sabemos que não tem, consequência corretamente, só temos o circunflexo, e eles têm, esse acento aqui é um acento diferencial, é bom que se diga, tá? Acento diferencial. Sim, é um acento diferencial. Resultado, juiz, onomatopeia, consequência, tudo bonitinho, tudo certinho aí. Item D, o verdadeiro. Próxima questão, vamos à próxima questão, a 11, diz o seguinte. A mudança da escrita de algumas palavras pode tornar um texto errado, segundo a norma culta. Isso ocorre porque há alteração... uma coisa que eu esqueci de dizer, perdão. Perdão. Eu programei, mas não falei. Só lembrando, se juiz estivesse no plural, teria, entretanto, acento, né? Ó. Juízes, certo? Ó, porque agora o I está sozinho, tá bom? Beleza? E outra coisa, lembre-se de que o acento do tem não houve perda, né? Ó. Tem no singular, vem no singular. Ou, aqui, ó, é ele e ela. Eles e elas, ó. Eles têm, eles vêm. Tá bom? Cuidado aqui, o acento é mantido, sim, bonitinho, tá bom?
Agora sim, próxima questão. A próxima diz o seguinte. A mudança da escrita de algumas palavras pode tornar um texto errado, segundo a norma culta. Isso ocorre porque há alteração ortográfica em alguns termos, o que também muda o seu significado. A partir disso, assinale a alternativa que apresenta a frase em que não há erro de ortografia. Bom, então vamos lá ver onde é que não há erro de ortografia. O item A diz, o professor não, o porquê, eu falei ontem. O professor não, o porquê, eu falei ontem. O item está muito confuso, né? E olha, gente, eu chequei na banca, foi assim mesmo, tá? Eu creio que faltou uma palavrinha aqui, era para ter dito mais ou menos assim, o professor não disse o porquê eu faltei ontem, né? Faltou um disse aqui. Se você conferir lá na questão original, veio sem esse disse. E aí, eu vou focar naquilo que é mais... vou colocar aqui, disse, tá? O professor não disse o porquê. O artigo obriga o uso do acento. A gente sabe que a palavra porquê, junta e com acento, ela significa motivo, né? Ó. O professor não disse o motivo, né? O motivo de eu ter faltado ontem, né? Então ficaria com o disse de boa. O professor não disse o porquê eu faltei ontem, né? Ok? A frase está bastante confusa, mas aí culpa da banca, né? Não foi culpa do tio aqui não foi culpa minha não, meu povo. A banca que deu esse vacilo. Mas o fato é que nós temos erro aqui, né? Nós temos erro. Quando ele coloca aqui o professor não, o porquê eu faltei ontem, está bastante confusa essa construção. Vamos ao item B. O item B diz, o estudante solicitou dispensa da disciplina, pois já estudou esse conteúdo. Né? Dispensa do verbo dispensar, disciplina, que ok, disciplina. Olha, o item B está ok. O item C diz, a solicitação do candidato foi diferida. Olha, não é diferida, é deferida. Diferida de diferenciar. É deferida, de deferir, não é de autorizar ou não. Errada a ortografia de diferida para correto, deferida. E item D diz, a informação apresentada na reportagem é um sinal de discriminação. Não é discriminação, é discriminação, né? Discriminar, não é discriminar, que é retirar o crime, né? É de discriminação mesmo, né? Portanto, discriminar nós sabemos que é separar, né? Discriminar é separar. Não é discriminar os produtos, separar os produtos. Discriminar uma pessoa, separar uma pessoa. Né? Por isso que torna equivocada a proposta. Muito bem, para finalizar, que é essa última, vamos para a última, meu povo. A últimazinha diz o seguinte, olha só. A última 12 diz assim, a ortografia de algumas palavras na nossa língua pode variar de acordo com o sentido, com base nesta relação entre a ortografia e o sentido da palavra e no contexto da frase, assinale a alternativa que apresenta a escrita correta. Aí o item A diz assim, para fazermos compra é importante apressar os valores. Não. Apressar os valores é com C cedilha, porque é colocar preço, tá bom? Então, há um erro de ortografia. Apressar é de fazer com que haja pressa, né? Vem de pressa. E apressar com C cedilha vem de preço, tá bom? Então, aqui era para ser com C cedilha e não com SS. B. Em todas as situações, podemos identificar que as regras possuem exceção. Olha, exceção não é com 2 S, é com X, C e C cedilha. Já podemos dizer que o item C é o verdadeiro, já que o D diz que hoje precisarei consultar o extrato bancário, e esse extrato aqui é com X, tá? Não é com S, extrato com S quer dizer camadas, né? Então não estou falando de camadas do banco, né? Estamos falando de um extrato, que é um documento que diz, revela quanto que a pessoa tem ou não no banco, tá bom? E é isso, vambora, foi!
O edital da Polícia Penal do Ceará está prestes a ser publicado e os verdadeiros aprovados já começaram a se preparar. Você quer ser um deles ou vai esperar o edital sair para começar a estudar? Então olha só, o Tiradentes preparou para você o curso Polícia Penal do Ceará Platinum, método que já aprovou centenas de concurseiros nos últimos concursos e está com desconto exclusivo de 60% nesse momento. Com ele, você terá direcionamento certo para você estudar dia após dia, com professores especialistas em aprovação. Toda a teoria descomplicada e com atualizações pós-edital. Vai ter também materiais exclusivos, resoluções de questões, simulados e muito mais. É sem dúvidas o método que você precisa para passar na frente da concorrência e conquistar a tua vaga na Polícia Penal do Ceará. Clicando aqui embaixo agora, você terá tudo isso por apenas 12 parcelas de R$ 48,33 sem juros nenhum. Gostou? Então não perde mais tempo. Clique agora e aproveite para você fazer a tua matrícula hoje mesmo, porque esse desconto não vai durar por muito tempo. Chegou a tua vez de estudar com quem mais entende de aprovação nas carreiras policiais. Não perde essa chance, hein? Esse ano eu queria tanto uma casa mobiliada, uma moto, um carro, um emprego novo. Tá pensando que eu sou o gênio da lâmpada? Não sei nem se tu se comportou esse ano. Mas eu vou te dar uma super dica. É o Natal do Tiradentes Online. Todo o nosso site com 60% de desconto. Com esse presente, você começa a estudar para os concursos dos teus sonhos e começar a ter estabilidade financeira para conquistar todos os teus desejos. Essa promoção será válida do dia 15 até o dia 26 de dezembro. Aproveita e garante o teu. Esse presente eu não posso te dar, mas eu já fui no Tiradentes para garantir o meu. Então corre e aproveita, vai comprar o teu também. Atenção, concurseiro Tiradentes! Estamos atualizando a nossa plataforma de estudos. Isso mesmo, estamos de cara nova, com mais ferramentas, mais recursos que vão potencializar os teus estudos. Mas se liga, viu? Para você acessar a nova plataforma, basta você utilizar o login e senha padrão, os mesmos que você usa para acessar os teus cursos. Caso dê algum problema e você não consiga acessar sua conta, basta você redefinir a tua senha. Ah, mas como é que eu faço isso, Samuel? Bem simples. Lá na área do login vai ter o link Esqueceu sua senha. Você vai clicar nesse link, vai preencher na área indicada o seu e-mail. Com isso, vai enviar um link para você redefinir sua senha lá no seu e-mail. Você clica nesse link, com isso você vai redefinir sua senha e pronto. Mas olha só, um recado importante. O e-mail que você usa na nossa plataforma, ele tem que ser um e-mail ativo. Caso contrário, você não vai conseguir redefinir a sua senha. Ah, mas você não está conseguindo ainda acessar a nossa plataforma nem redefinir a tua senha? Calma, que a gente vai solucionar isso juntos. Tá aparecendo aí na tua tela agora um canal de comunicação. Nele, a gente vai solucionar todos os teus problemas e todas as tuas dúvidas. Entre em contato conosco para que a gente possa te auxiliar e resolver todos os problemas. Agora sim, vamos juntos de volta aos estudos e rumo à tua posse.